Oi, gente, acho que só tinha uma coisa que vocês me pediam mais do que o tour pela estante, que já está aqui no canal, aliás, vou deixar o link aqui nos cards. E essa coisa era um vídeo com os meus livros favoritos da vida. E por muito tempo eu fui um pouco relutante em fazer esse vídeo, porque eu tenho muitos livros favoritos, como vocês vão ver. E aí já tinham me falado, mas aí você limita uns 10, só que não tem a menor condição disso acontecer, porque eu não consigo eleger somente 10 favoritos. Então eu pensei em fazer várias categorias, e aí para cada categoria me limitar a 5 livros. Mas, conforme vocês vão ver, no primeiro eu já falho miseravelmente, mas assim, me perdoem, eu acho que eu tenho licença poética para falhar nessa categoria, porque a categoria é clássicos. Existem muitos clássicos maravilhosos que eu não poderia deixar de falar aqui para vocês. Então, excepcionalmente, nessa categoria teremos 11 livros. Tinha pensado até em dividir em 2, tipo clássicos e clássicos contemporâneos. O pessoal do Instagram até deu aval para essa ideia, mas eu acho que é melhor tudo num vídeo só. Então nesse vídeo vocês verão os meus clássicos preferidos, tanto clássicos clássicos como clássicos contemporâneos. E vamos começar, porque eu acho que esse vai ser um daqueles vídeos meio longa-metragem. Eu não consigo fazer um ranking, tipo, aqui tem 11 livros, então enumerar do primeiro ao 11º no quesito qual é melhor que qual. Aí eu acho que já seria exigir demais da minha pessoa, mas o primeiro da lista eu consigo. O Som e a Fúria, de William Faulkner. Eu já falei aqui, eu acho, mais de uma vez, inclusive, que eu não consigo decidir se o meu livro preferido mesmo da vida é O Som e a Fúria ou Anna Karenina. E já avisando que Anna Karenina, conforme vocês vão perceber, não vai estar nessa lista, porque eu vou fazer uma lista especialmente para o Tolstói. Não, mentira. É uma lista para literatura russa. E aí eu vou ter um trabalhão para não ter só Tolstói nessa lista. Porque vocês sabem, eu amo Tolstói, mas então, Anna Karenina vai estar lá. E é isso, esse junto com Anna Karenina ocupa o pódio de livro preferido no meu coração. Não é um livro fácil, inclusive eu acho que ele é muito conhecido por isso, né? Por ser um livro difícil. Apesar de que eu acho que as pessoas superestimam demais a dificuldade. O que acontece com esse livro aqui? Eu não recomendo, por exemplo, se você chegou nesse vídeo aqui e tá começando a ler agora que eu digo, claro, no sentido de pegar a ficção, ou então passou um tempo afastado da leitura e tá voltando agora, não recomendo que esse seja o primeiro livro que você vai pegar, porque isso até aconteceu com uma amiga minha. Eu tinha postado no meu Instagram que esse era um dos meus livros preferidos, e aí ela foi lá e comprou, sendo que assim, ela não lia, eu acho que fazia uns 3 anos. E aí ela foi logo por isso aqui. Eu tenho até um destaque no meu Instagram, eu vou deixar o nome aqui embaixo porque eu não lembro, mas é um destaque que foi originado justamente de uma pergunta, o pessoal perguntando se eu recomendaria O Som e a Fúria para quem tá começando a criar o hábito da leitura, e eu disse que não, e lá eu expliquei o porquê, então vou deixar o nome aqui. Acho que seria legal, se você ficou na dúvida, ver esses stories. Mas então, por que não é um livro fácil? Esse livro requer muita concentração, e requer muita concentração pelas características dele. Primeiro que a narrativa não é linear, ela é bem fragmentada. Segundo que tem fluxo de consciência, ou seja, os pensamentos do personagem são incorporados à narrativa, o que acaba dificultando bastante a vida do leitor. E esse livro é dividido em 4 capítulos, sendo cada um deles contado sob o ponto de vista de um personagem diferente. Então o que a gente tem aqui? Esse livro trata da história da família Compson, que é uma família do sul dos Estados Unidos, que era muito abastada, mas que está vivendo a sua decadência. E a gente tem aqui, então, nesses 4 capítulos, cada capítulo sendo narrado por um membro homem dessa família, os irmãos Compson. E o que chama mais atenção aqui não é nem o enredo, que parece ser bastante banal e acaba até sendo, de certo ponto de vista, mas sim a forma com que esse livro é escrito. Para mim, essa é a coisa mais bem escrita na humanidade, ponto final. Requer muita concentração, exige certo esforço do leitor, mas eu acho que isso tudo contribui para deixar a leitura mais gratificante ainda quando você termina. Inclusive, já vou deixar umas dicas aqui, já que não tem vídeo só sobre ele aqui no canal, mas a dica é, para você que gosta de ler mais de uma coisa ao mesmo tempo, que é o meu caso, por exemplo, geralmente eu leio 3 livros ao mesmo tempo, esse aqui eu recomendo que você se dedique somente a ele. Acho que pelo nível de imersão que essa história requer do leitor, não é legal dividir a atenção
atenção com outros livros. E aqui a gente tem como se fosse um quebra-cabeça, a gente vai montando aos poucos. Então, por exemplo, no primeiro capítulo é um personagem que narra, aí no segundo é outro personagem que narra, mas com as informações que esse outro personagem dá, você consegue completar melhor a narrativa do primeiro personagem, alguns pontos que ficaram faltando. E aí fica outra dica, eu recomendo que você vá relendo os capítulos conforme eles vão passando. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu li o primeiro capítulo e aí eu já fiquei tipo, meu Deus, porque o primeiro capítulo é o mais difícil desse livro. E aí, em seguida, ok, li o segundo capítulo, e quando eu li o segundo capítulo, muita coisa do primeiro capítulo ficou mais clara. Então, o que eu fiz? Eu reli o segundo capítulo. Aí, cheguei no terceiro capítulo, e aí muita coisa dos outros 2 capítulos ficaram mais claras. O que eu fiz? Eu voltei e reli os 2 capítulos, e quando eu cheguei no quarto, eu reli os 3 anteriores de novo. E quando eu terminei o quarto capítulo, eu reli o livro inteiro de novo. Sim, foi um tempo considerável aqui despendido nesse livro, mas juro, valeu muito a pena. Foi uma das melhores experiências de leitura da minha vida. E o próprio Faulkner recomenda que quando você lê esse livro, você releia em seguida. Então, assim, você pode não ser doido que nem eu e ficar lendo e relendo os capítulos loucamente, mas eu recomendo que pelo menos a releitura final, quando você terminar de ler o livro, releia o livro, porque vai fazer muita diferença na sua compreensão dessa história maravilhosa. Gente, esse livro, ai meu Deus. Vou parar de falar sobre ele, senão eu fico aqui 40 minutos só falando sobre esse livro, mas enfim, leiam Faulkner. Segundo livro da minha listinha, lembrando que agora não tem ordem de preferência, só o Faulkner que eu consigo pôr em primeiro, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Simplesmente das histórias mais memoráveis já escritas. Eu fico até mal de falar sobre esse livro num vídeo assim, que eu vou ter pouco tempo para falar de cada livro, porque é impossível fazer jus à grandiosidade desse livro em tão pouco tempo. Esse livro aqui é ambientado na Paris do século XIX e o enredo se desdobra a partir da história do Jean Valjean, que era um prisioneiro das galés. E a partir da história do Jean Valjean e de uma teia de personagens maravilhosa e super bem construída, o Victor Hugo se utiliza da narrativa para fazer uma crítica à França, traçar um vasto panorama político e social da França, e retratando o submundo parisiense e mostrando os habitantes de Paris como sendo um produto do contexto social no qual eles estão inseridos. Livro maravilhoso, extremamente necessário, e eu acho que ninguém melhor do que o próprio Victor Hugo para falar o porquê desse livro ser tão necessário até os dias de hoje. Enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino. Enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Maravilhoso, né? Esse é o prefácio desse livro sensacional. Segundo o Ítalo Calvino, clássico é aquele livro que nunca esgotou tudo que teve para dizer, e para mim poucos livros se encaixam tão bem nessa definição de clássico como Os Miseráveis. Só falando de edição rapidinho, essa edição é em inglês, da Penguin, acho que você consegue encontrar pelo site da Amazon brasileira, mas eu também tinha a edição da Kozak Naif, cuja tradução é excelente, e eu recomendo que vocês leiam naquela tradução mesmo, que foi agora relançada pela Companhia das Letras. Então, quando vocês estiverem buscando pelos Miseráveis, a minha recomendação de tradução é a da Companhia das Letras. Número 3, Emily Brontë e seu maravilhoso, desbunde, perfeito O Morro dos Ventos Uivantes. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu sou uma jovem senhora e geralmente no máximo 10h30 da noite eu já tô no 30º sono, mas esse livro aqui me fez virar madrugadas porque eu não conseguia parar de ler. A história desse livro aqui gira em torno do amor doentio entre a Catherine e o Heathcliff, melhor anti-herói existente, aliás, e ele é um garoto que foi adotado pelo pai da Catherine. Só que o pai da Catherine morre e, com a morte do pai dele, o Heathcliff passa a ser humilhado constantemente pelo irmão da Catherine e, em um certo momento, ele acaba fugindo, só que mais tarde ele retorna sedento por vingança.
Vou parar por aí, porque o resto eu acho melhor você descobrir lendo essa coisa maravilhosa, mas eu sei que tem gente que não gosta desse livro porque os personagens são muito difíceis de sentir empatia. Só que primeiro que eu acho muito complicado a gente julgar um livro sob essa ótica, por exemplo, eu gosto desse livro porque o personagem é muito bonzinho, eu sinto muita empatia por ele. Eu não acho que isso é a maneira mais correta de julgar o caráter ou a qualidade de um livro, inclusive eu acho bem errado. E segundo que vocês percebem que é muito mais difícil você fazer um livro cujos personagens principais são detestáveis e mesmo assim conseguir fazer esse livro ser querido por tanta gente? Pra mim isso mais do que atesta a qualidade do livro mesmo, sabe? Não precisar se apoiar em um personagem legal, não que isso seja errado, claro, mas convenhamos que é muito mais difícil você fazer um livro bom com personagens detestáveis e é o que a gente tem aqui. E esse é o Filho Único da Emily Brontë. Então, se você não acredita em talento ou dom, leia isso aqui e reveja os seus conceitos, parça. Esse é o único livro que essa mulher escreveu e é um monumento. Fora que ela, assim como as suas irmãs, a Anne e a Charlotte, que também escreveram livros maravilhosos, era muito à frente do seu tempo. Então, as técnicas narrativas que ela usa aqui, esse livro foi escrito no século XIX, são coisas que só iam ser utilizadas no meio do século XX com o modernismo. Nossa, gente, sensacional. Eu gosto muito mesmo desse livro e morro de vontade de reler, confesso. Quarto da lista, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. E aqui temos mais um exemplo de livro que é sensacional, mesmo tendo uma personagem central insuportável. Scarlett O'Hara, gente, puxado gostar dessa menina. E esse livro aqui costuma ser vendido como, conforme vem aqui na capa dessa edição, inclusive, como a maior história de amor do século XX. Mas será mesmo que esse livro é uma história de amor? E se for, será esse o maior mérito desse livro? Sexta no Globo Repórter, a louca. Mas eu não vou me estender muito sobre esse livro aqui, porque já temos vídeos sobre ele aqui no canal. Um vídeo onde eu te conto 5 motivos pelos quais você deveria ler E o Vento Levou. Nesse vídeo eu respondo esses questionamentos que eu joguei aqui e também conto por que eu gosto tanto desse livro a ponto de ele estar aqui nessa lista. Vou deixar o link aqui nos cards e lá no vídeo tem o link para vocês comprarem essa edição aqui, mas eu vou deixar também aqui embaixo, porque esse livro é mais vendido em edição de bolso, em 2 edições de bolso, né, o volume 1 e o volume 2, e nossa, deve ser péssimo ler esse livro em edição de bolso, então é meio difícil de achar nessa edição aqui, mas vira e mexe aparece disponível nesse link, eu vou disponibilizar aqui embaixo para quem se interessar. Quinto livro da lista, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e eu consigo até ver o sorriso do meu namorado enquanto ele assiste esse vídeo, porque esse aqui é o livro preferido dele e é um dos meus preferidos também. Esse livro aqui narra a história do Edmond Dantès, um marinheiro que acaba sendo vítima de uma conspiração e por essa conspiração ele é preso. Porém, após sair da prisão, ele arquiteta o seu plano de vingança contra todos aqueles que o ajudaram a colocá-lo na prisão. Essa vingança que a gente acompanha durante boa parte do livro. E assim, não sei se vocês sabem, o Dumas ganhava por página escrita. Então, essa história aqui tem diversas subtramas, porque o cara precisava de uma história de peso, literalmente, para ganhar bastante grana. Só que a habilidade dele de conectar essas subtramas é algo sensacional. Não fica aquela impressão de só pra encher linguiça, sabe? Podia até ser, porque ele colocava bastante personagem, bastante volume na história pra ganhar mais dinheiro. Só que ele consegue fazer isso muito bem. Não fica ponta solta. Além do que, esse livro saía, se eu não me engano, ou era semanalmente ou quinzenalmente em uma revista. Então, como era capítulo a capítulo, o Dumas termina cada um desses capítulos com um cliffhanger, ou seja, com uma situação de tensão, que o leitor simplesmente não consegue parar de ler. A gente quer passar capítulo a capítulo, devorar esse livro aqui. Esse livro aqui tem mais de 1000 páginas, 1371 páginas para ser mais específica, e eu li, se eu não me engano, foi tipo em 5 dias, um negócio assim. Porque eu não conseguia parar de ler esse livro realmente, e também porque eu estava de férias. Saudades, férias de 3 meses da faculdade. Mas é isso, livro sensacional com um dos melhores personagens da história, saudade Abade Faria. Inclusive, eu acho que esse é um ótimo livro para começar pelos clássicos, porque é impossível não gostar desse livro aqui, apesar do tamanho, você não consegue parar de ler, a leitura passa muito rápido, recomendo fortemente. Sexto livro, infelizmente não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é David Copperfield, do Charles Dickens, e eu já tinha certa familiaridade com a obra do Dickens, já tinha lido algumas
algumas coisas dele, e eu confesso que eu não tinha entendido muito bem o porquê desse endeusamento em torno da figura do Dickens, mas quando eu li David Copperfield, eu entendi perfeitamente. Nesse livro, o Dickens narra a história de vida do David Copperfield desde o seu nascimento, literalmente, até a vida adulta. E é história de amor, é suspense, é drama, é comédia. Esse livro quase me fez chorar, me fez gargalhar, me fez sorrir, já me fez também quase tacar contra a parede de tanta raiva. Fiquei 3 meses lendo David Copperfield e foi tão difícil quando eu terminei o livro, porque ficou aquela sensação de vazio, essa sensação que um bom calhamaço sempre deixa comigo. E Dickens, gente, nossa, quem já leu sabe que os narradores dele são maravilhosos, ele joga muita ironia no enredo, eu adoro. Tem também os melhores títulos de capítulos, sério, gente, só os títulos do capítulo já valem a pena. Se você já leu Harry Potter e gosta dos títulos da J.K., dos títulos dos capítulos de Harry Potter, que tem geralmente uma mensagem subliminar por trás, leia David Copperfield e veja de onde a J.K. Rowling tirou toda a sua inspiração. Das melhores experiências literárias que eu já tive, sem dúvidas, inspirou gente pra caramba, inclusive Harry Potter. É impossível ler David Copperfield e não ficar, J.K., sou espertinha. Inclusive, fica uma curiosidade, aparentemente David Copperfield é uma obra fortemente autobiográfica, porque David Copperfield, cujas iniciais são DC, seria o espelho de Charles Dickens, cujas iniciais são CD. 7º da lista, George Orwell e seu maravilhoso 1984. Esse livro é uma distopia e a gente tem aqui um mundo dividido em 3 grandes estados que vivem em guerra. E em Oceânia, que é onde o herói da história vive, as coisas são todas muito controladas pelo partido, cristalizado na figura do Big Brother, e o nosso herói aqui se rebela contra esse sistema. E é bizarro como esse livro permanece atual. Eu acho que existiram poucos escritores tão visionários como o George Orwell. Tudo que eu já li dele parecia que o cara vivia e sei lá, o cara tava vivendo em 2100 e tava escrevendo pro pessoal do século 20. Aqui ele retrata a manipulação de informações pela mídia e pelo Estado, as ameaças à liberdade de expressão. Acho que esse livro ajuda como poucos a entender esse mundo maluco de hoje. Enfim, leitura maravilhosa e muito necessária. Continuando, a iluminação desse vídeo deve ter mudado completamente porque o meu maior medo de youtuber se concretizou. O vídeo parou de gravar e eu não percebi. Então vamos gravar essa parte do vídeo pela 2ª vez. Mais perrengues à parte, vamos lá. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro, por muito tempo, foi o livro que eu dei de presente para os amigos. Assim, o meu presente oficial, eu dava para todo mundo. E tem um motivo. Eu acho muito difícil alguém não gostar desse livro. Pra todo mundo que eu presenteei e as opiniões que eu vejo na internet, eu acho que eu nunca vi ninguém falar mal desse livro. E a gente não tem como, porque ele é maravilhoso. Esse livro tem muitos méritos, mas pra mim, o maior deles é conseguir abordar de maneira tão simples e sensível assuntos tão delicados como racismo, que é o foco desse livro aqui. Esse livro se passa no sul estadunidense, na década de 1930, e aqui a gente acompanha a história através dos olhos da Scout, que é uma criança, filha de um advogado que está arriscando toda a sua carreira para defender o homem negro, acusado injustamente de cometer um crime terrível. Incrível, simples, mas maravilhoso nessa simplicidade. E o título desse livro, gente, não O Sol é para Todos, tá? Porque O Sol é para Todos é a tradução e, para mim, esse é um dos piores cases de tradução de título, porque, gente, O Sol é para Todos. Terrível, não tem nada a ver com a história. Agora, To Kill a Mockingbird tem muito a ver com a história. Quando você descobre a relação entre o título do livro e a história, eu fico até arrepiada e emocionada porque é muito bonito. E aqui temos mais um exemplo de dom e talento, porque esse aqui também é o filho único da Harper Lee e, vejam só, né, virou um dos maiores clássicos da literatura mundial. Número 9 da lista, Umberto Eco e seu sensacional O Nome da Rosa. Gente, esse livro é muito, muito bom mesmo. Eu devo ter falado isso para todos os livros dessa lista, mas tudo bem, é porque é verdade. Esse livro aqui é ambientado na Idade Média e se passa em uma abadia, para onde o Frei Guilherme é enviado para investigar algumas suspeitas de heresia. Só que chegando lá, esse frei se depara com mistérios dignos de Sherlock Holmes. Inclusive o Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, foi uma das maiores inspirações para o Umberto Eco quando ele compôs essa obra-prima aqui.
E além do romance policial, o Umberto Eco vai inserir aqui diversas discussões de cunho teológico e filosófico. A discussão que ele faz do riso aqui é sensacional. E outra coisa, a reconstituição histórica que ele faz, porque afinal de contas esse livro se passa na Idade Média, gente, é sensacional. Mano do céu, eu podia jurar que esse livro foi escrito, sei lá, no século XVIII ou início do século XIX no máximo. Eu tenho muito interesse em ler mais coisas do Umberto Eco. Para quem gosta de não ficção, as obras dele de não ficção parecem ser, esse homem era muito culto. E Frei Guilherme, melhor pessoa. Estamos chegando no fim. 10º da lista, As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Segundo Hemingway, esse livro aqui deu origem a toda a literatura norte-americana moderna e também, segundo ele, antes de Huckleberry Finn não tinha nada e depois dele não houve nada tão bom. Através dessa narrativa que é ambientada no sul dos Estados Unidos e... Nossa, gente, eu acabei de perceber que essas narrativas ambientadas no sul dos Estados Unidos geram muita coisa boa, né? Eu acho que eu falei de uns 3 ou 4 aqui. Mas então, através dessa narrativa, o Mark Twain vai fazer uma forte crítica à sociedade escravocrata do sul dos Estados Unidos e vai também criticar uma série de aspectos de ordem social e moral, como, por exemplo, o racismo institucionalizado bastante presente na sociedade à época. Também não vou me estender muito sobre esse livro, porque a gente tem vídeo aqui no canal. Foi uma das minhas melhores leituras do ano, e eu já fiz um vídeo completinho dele aqui, eu vou deixar o link nos cards, recomendo muito que vocês vejam, porque esse é um clássico que é engraçado, porque eu não vejo muita gente lendo, mas todo mundo que gosta muito de literatura já ouviu falar desse livro, mas eu, particularmente, não conhecia ninguém que tinha lido. Recomendo muito. E finalizando a lista com Dobradinha, de Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame. Bom, acho que esse deve ser um dos livros mais famosos desse vídeo aqui, e não por causa do livro em si, mas sim por causa do filme. Acho que muitos de nós vimos esse filme quando éramos pequenos, a adaptação que a Disney fez, e assim, esqueça a animação da Disney, porque aqui você vai encontrar uma coisa completamente diferente. E melhor, na minha opinião, mas não que a adaptação da Disney seja ruim, tá? Muito pelo contrário, eu gosto muito da adaptação que eles fizeram, mas como de praxe, o livro é melhor e aqui não é diferente. O título original desse livro não é O Corcunda de Notre Dame, e sim Notre Dame de Paris. E lendo esse livro aqui, a gente entende perfeitamente o porquê que o título era esse, porque, ao contrário do que esse título aqui sugere, O Corcunda de Notre Dame, o real protagonista da história não é o Corcunda, e sim a própria catedral, a Notre Dame de Paris. Inclusive, um dos maiores objetivos do Victor Hugo com esse livro era conscientizar a população acerca da importância histórica da catedral. Eu lembro que eu li esse livro logo após ler Os Miseráveis, porque eu queria ler mais de Victor Hugo, mas eu lembro que eu também fiquei meio receosa, porque acho que é meio complicado, às vezes, você ler um autor logo depois de ler a sua obra-prima. Que pode ser que, começando pelo crème de la crème, você se decepcione um pouco com as coisas que vêm a seguir, mas isso aqui me surpreendeu demais, não me decepcionou nem um pouquinho, amei esse livro. Se você gostou da animação da Disney, eu acho que você vai gostar ainda mais disso aqui, porque a narrativa é muito mais rica, tem mais personagens, inclusive um personagem aqui maravilhoso que eu achei uma pena não ter ido para a adaptação da Disney, mas enfim, fica aí a diquinha de mais um Victor Hugo. E eu não sei se vocês perceberam, mas praticamente metade dos livros que eu mostrei nesse vídeo são da Zahar, desse selo aqui clássico Zahar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas então, esse selo aqui da Zahar é uma joia. Se você for procurar por algum desses títulos, tiver na edição da Zahar ou alguma outra edição de outra editora, eu recomendo fortemente que você opte pelos da Zahar, porque o trabalho que a Zahar faz é uma coisa maravilhosa. Primeiro que as edições são lindas, são todas em capa dura, todas super bem cuidadas, a diagramação dos livros é ótima, alguns são ilustrados, a folha é amarela e tem uma textura, o que pra mim faz muita diferença na experiência de leitura. É cheiroso. Quem não gosta de cheirar livros, né? Mas além da edição ser fisicamente maravilhosa, essas edições, principalmente as desse tamanho, porque eles têm geralmente a edição nesse tamanho e as edições de bolso, mas as edições do tamanho normal geralmente são comentadas. E isso pra mim também é algo que faz toda a diferença, porque a Zahar tem muito cuidado com a tradução e também tem muito cuidado com os textos de apoio que vão nesses livros aqui. Todos esses livros aqui, juro, os comentários fizeram toda a diferença para eu compreender um pouco mais do livro que eu tava lendo, vale muito a pena mesmo. A tradução, conforme eu comentei, é
maravilhosa. Inclusive, eu acho que era por isso que Huck Finn não era tão lido aqui, porque eu acho que a gente não tinha uma tradução muito boa. Então, esse podia ser um dos motivos. Vamos ver se agora isso muda com essa edição aqui, que é maravilhosa. Eu comentei muito sobre a tradução no vídeo desse livro aqui. E, inclusive, já que estamos falando de tradução, essa tradução aqui para o Conde de Monte Cristo foi, inclusive, premiada. São um pouco caros, por exemplo, se você for pesquisar pela edição do Conde de Monte Cristo, da Zahar, e comparar com alguma editora, provavelmente da Zahar vai ser mais caro, mas juro, eu acho que vale muito a pena pagar. E aliás, já que eu tô falando de edição, essa edição aqui do Conde de Monte Cristo não existe mais, não é mais comercializada, mas a Zahar lançou uma ainda mais bonita. É um box com 2 volumes, com a folha amarelada, bem grossinha também, porque esse aqui, o defeito é as folhas são brancas e elas são bem fininhas, parece folha de Bíblia, você consegue enxergar um pouco do que tem do outro lado, sabe? Isso é um ponto negativo. E, ufa, é isso, gente. Ai, olhando pra tudo isso aqui, eu fico pensando por que eu demorei tanto pra criar esse canal, porque eu queria muito que tivesse vídeo de tudo isso aqui. Mas, como vocês já devem ter percebido, todos esses livros aqui são muito queridinhos meus, então, assim, com certeza eu vou reler em algum momento ao longo da minha vida. E aí, como eu não pretendo abandonar esse canal tão cedo, ao longo do tempo os vídeos vão aparecendo aqui. E aí eu tive até uma ideia agora, se vocês viram algum livro aqui que vocês querem muito que eu fale aqui no canal, deixem aqui nos comentários e aí vocês vão curtindo, ou se alguém tiver dado uma sugestão que você gostou, porque aí conforme os comentários que tiverem mais like ou mais sugestões, eu vou ver se eu priorizo na minha agenda de releituras. Quem sabe ano que vem algum desses não aparece por aqui. E é isso, se tem algum clássico que você ama e não apareceu aqui no vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente interagir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo, tchau!